Nesse vídeo, eu quero demonstrar como funcionam as ferramentas de edição aqui no Audacity. Bom, para editar um áudio no Audacity é necessário recorrer ao toolbar de edição no Audacity, que é esse cara aqui. Para fazer isso, eu quero, antes de mais nada, colocar esse sujeito de volta no seu lugar, e para fazer isso eu venho em View, Toolbar e Set Toolbar. Depois de fazer isso, eu tiro esse cara aqui do lugar onde ele está e trago ele aqui para baixo. Bom, é, os três primeiros botões dessa ferramenta funcionam de maneira profundamente intuitiva. Eu seleciono um áudio, venho aqui nesse cara e recorto um áudio, ou então eu posso usar a ferramenta universal Ctrl X. Depois de ter recortado um áudio, eu posso, ao invés de copiar um áudio, recortar um áudio, eu posso copiar um áudio com esse cara ou a ferramenta universal Ctrl C, e depois de ter recortado ou copiado um áudio, eu posso colar um áudio com esse cara aqui, ou a ferramenta universal Ctrl V. Mas, além disso, tem mais algumas coisas no Audacity que são interessantes. Como, por exemplo, esse sujeito aqui, o trim, que permite que eu apague todo o áudio menos a seleção que foi feita. Então, se eu vier nesse cara aqui, automaticamente toda a faixa de áudios aparece, menos esse sujeito. Eu não quero que essa faixa de áudio desapareça, por isso eu venho aqui em Edit, Undo, ou então uso a tecla universal de Ctrl Z. Esse cara aqui faz uma coisa que é, de uma certa maneira, mais ou menos o contrário do trim. Ele permite que eu silencie um áudio. Então, se eu clicar nesse cara aqui, esse trecho selecionado desaparece, o que eu não quero que aconteça. Por isso, eu venho aqui e clico em Edit, Undo, ou então Ctrl Z. Essas duas ferramentas permitem que eu desfaça aquilo que eu fiz anteriormente, a mesma coisa que eu fiz com Edit, Undo, ou então que eu refaça alguma coisa que eu tiver anteriormente feito. Esse cara permite que eu me aproxime, ou então o shortcut Ctrl 1. Esse cara permite que eu me afaste, ou então o shortcut Ctrl 3. Eu não quero demonstrar nada disso. O que eu quero, na verdade, demonstrar é esse sujeito aqui, que permite que eu insira essa seleção na tela como um todo, ou então Ctrl E, esse cara aqui que faz com que alguma coisa que eu tenha selecionado tome a tela inteira, ou esse cara aqui que tem o shortcut Ctrl F, que permite que todo o projeto ocupe a tela inteira, o que é muito útil, porque em alguns momentos a gente se aproxima demais de algumas coisas, como por exemplo, quando você vem para cá, ou se aproxima de menos quando você se afasta demais, e por alguma razão você pretende que o projeto inteiro tome a tela. Então, esse cara, ou então o shortcut Ctrl F, acaba sendo, em várias razões, muito útil. Para editar um áudio, eu posso retirar algumas partes indesejáveis, como por exemplo esse cara aqui, que tem um monte de espaços propositais entre as falas. Eu posso vir aqui e deletar esse cara com o backspace. Então eu posso vir aqui, deletar esse cara e excluir. Em algumas horas eu conto com uma ferramenta que é muito útil para que eu possa ter um preview daquilo que eu vou cortar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu vou dar undo nesse cara aqui, vou selecionar esse sujeito e, se eu utilizar a ferramenta, o shortcut C, ou então o comando Ctrl Play, eu consigo isso aqui. Ou seja, um preview daquilo que vai ser executado, daquilo que vai ser cortado. Eu toco alguns segundos antes e alguns segundos depois do áudio, o que acaba sendo muito útil por uma série de razões. Por exemplo, se eu quiser retirar esse espaço aqui entre os dois áudios, com Ctrl C eu consigo saber qual o resultado final que essa exclusão vai ter antes de realizar a exclusão. Então, Ctrl C, áudios em que tem espaços. Caso eu queira, por definição, o espaço
antes, o tempo antes e o tempo depois são pré-determinados no Audacity. Caso eu queira transformar esse intervalo, caso eu queira um intervalo mais alto para cá ou um intervalo mais alto para cá, eu venho aqui em Edit, Preferences, Playback, Cut Preview, e eu posso aumentar esse intervalo de 2 para 3, 4, 5 segundos, mas eu não quero fazer isso. Eu quero que esse intervalo continue sendo como ele é agora, então eu vou dar Cancel nesse sujeito aqui. Além disso, uma última coisa que termina sendo bastante útil dentro do Audacity se refere a períodos específicos nos quais eu posso mover a barra de seleção. Por exemplo, se eu colocar esse cara aqui nesse ponto, eu posso deslocar a barra de seleção para trás por um segundo, utilizando a tecla vírgula, ou eu posso empurrar a tecla de seleção para frente utilizando a tecla ponto. Então, vírgula vai para trás, ponto vai para frente por um segundo. Caso eu queira deslocar esse sujeito, não por esse período curto de tempo, mas por um período maior de tempo, nesse caso 10 segundos, eu, ao invés de utilizar vírgula e ponto, eu uso shift ponto para me deslocar para frente ou shift vírgula para me deslocar para trás. E mais uma vez, caso eu queira transformar esses valores, eu venho em Edit, Preferences, o mesmo lugar onde eu estava antes para modificar o Cut Preview, eu posso modificar também essa outra ferramenta aqui, o Seek Time and Play, o Short Period, pode ser de 1 segundo, como ele está definido agora, ou pode ser de 15 segundos em relação ao Long Period, ou um outro valor qualquer que eu decida inserir nesse sujeito. Essas são ferramentas, eu não quero mudar nada, por isso eu vou clicar em Cancel e retornar para esse menu inicial. E essas são ferramentas que acabam sendo, de uma certa maneira, profundamente úteis para que a gente possa entender como vai ficar um áudio após a sua edição aqui no Audacity.